eu sou o Dr. Bruno Vogas, sou médico cardiologista e professor da Unifase, Faculdade de Medicina de Petrópolis. Hoje estou aqui para falar um pouco com vocês sobre a relação entre a Covid-19 e o coração. Nós sabemos que a infecção pelo coronavírus afeta principalmente os pulmões, levando, em alguns casos, uma resposta inflamatória pulmonar acentuada e que, em torno de 2,5% a 3% dos casos, acabam evoluindo para óbito. A infecção pelo coronavírus, ela tem uma alta chance de contágio. Nós chamamos isso de virulência, a capacidade de transmissão de uma pessoa para outra. Então, apesar da infecção pelo coronavírus ter, aparentemente, uma baixa prevalência de mortalidade, em torno de 2,5% a 3% dos casos, mas quando nós falamos em muitos casos, isso acaba sendo significativo. E hoje estou aqui, no mês de dezembro, falando com vocês, já com cerca de 181 mil mortes no Brasil pela coronavírus. Mas o que muito talvez não saibam ainda é a relação entre o coronavírus e o coração. Quase 40% dos óbitos dos pacientes com Covid-19, na verdade, são relacionados a patologias cardiovasculares. Nós chamamos isso de complicações. O coronavírus, além da inflamação pulmonar, que é basicamente uma resposta imunológica desencadeada pelo vírus, ele também pode causar inflamação no músculo do coração. Nós chamamos isso de miocardite. Então, alguns pacientes acabam tendo uma falência cardíaca durante a sua estadia na UTI, causada basicamente por insuficiência cardíaca causada pela miocardite, pelo coronavírus. Além disso, o coronavírus tem mostrado para nós de que ele é capaz de promover uma tendência maior à coagulação dentro do nosso sistema circulatório. Então, temos observado pacientes com tromboses. Isso é uma complicação frequente do coronavírus. E essa trombose pode ser em qualquer lugar do organismo. Pode ser uma trombose nos vasos cerebrais, cursando então com AVC, que nós denominamos o acidente vascular cerebral. Pode causar uma trombose nas pernas, com trombose venosa profunda, e também pode causar trombose dentro das coronárias, o que levaria a um quadro de infarto agudo do miocárdio. Não bastasse as tromboses e a inflamação do miocárdio, também temos visto uma alta incidência de arritmias cardíacas causadas pelo coronavírus. Então, os pacientes mais graves que vão para a UTI, é fundamental que eles tenham um olhar clínico para o coração além do pulmão. Para o pulmão, existe o clássico tratamento, que é a ventilação mecânica, e mais recentemente aprendemos que esses pacientes também mais graves podem se beneficiar de terapias anti-inflamatórias, como os corticosteroides. Mas é importante que dentro da UTI o médico também tenha um olhar especial para o coração, porque alguns pacientes vão evoluir, seja com arritmias, seja com miocardite. Uma vez o paciente recuperado, aí nós vamos entrar numa outra questão. Ele é um sobrevivente, e aí ele pode ficar preocupado depois da alta com o que deve ser feito. Será que esse paciente que teve infecção pelo coronavírus vai poder reassumir as suas funções normais? Depois de quanto tempo? Como devemos fazer essa avaliação, especificamente no que concerne o aspecto cardiovascular da infecção pelo coronavírus? Recentemente, a nossa Sociedade Brasileira de Cardiologia, através do seu Departamento de Ergometria e Reabilitação Cardíaca, o DERC, publicou um documento, agora, no mês de novembro de 2020, onde se propõe um algoritmo para avaliar, do ponto de vista cardiológico, esses pacientes que têm alta hospitalar. Basicamente, o que esse documento traz para a gente é a divisão em 3 grandes grupos. Nós temos um grupo dos pacientes considerados com
infecções oligossintomáticas, aqueles que tiveram poucos sintomas por poucos dias e que não foram internados no hospital, incluindo aqueles totalmente assintomáticos. Existe uma parcela de pacientes mais jovens que não tem sintoma algum, o que, inclusive, preocupa muito a cadeia de transmissão, porque quando eles não têm sintomas, eles podem não ter os mesmos cuidados que teriam, né? Uma vez sabedores da sua infecção, e podem transmitir isso para outros pacientes. Então, esse primeiro grupo, tá certo? Para que ele possa voltar às suas atividades habituais e, sobretudo, às atividades físicas, ele precisaria ter, no mínimo, 14 dias estando assintomático após a confirmação de sua infecção e deveria ter uma avaliação médica cardiológica, onde o médico vai fazer um exame clínico e vai realizar um eletrocardiograma. Se o exame clínico e o eletrocardiograma estiverem normais, esse paciente oligossintomático está liberado para as atividades físicas. Vou dar um exemplo de como isso acontece no nosso meio. Vocês devem ter observado que alguns jogadores de futebol, referentes aos clubes nacionais que participam do Campeonato Brasileiro, é frequente que eles tenham positividade para o coronavírus. Eles ficam afastados por um período, né, de 10 a 14 dias, e eles retornam ao futebol normalmente. Isso é feito basicamente por um exame clínico e uma análise de um eletrocardiograma. Esse é o primeiro grupo, o grupo de pacientes assintomáticos ou oligossintomáticos. Para um segundo grupo, que nós vamos chamar de infecção moderada, são aqueles pacientes que ficaram mais enfermos, aqueles pacientes que precisaram internar no hospital, alguns deles tiveram que usar oxigênio-terapia. Para esse grupo, mas que não foi grave, que não foi para UTI, que não foi entubado e colocado em ventilação mecânica, a análise deve ser mais rigorosa, segundo este documento, na nossa Sociedade Brasileira de Cardiologia. Neste caso, além da consulta clínica e do eletrocardiograma, é necessário que se dose uma proteína chamada troponina, que é uma proteína que é liberada da célula muscular cardíaca quando há alguma inflamação, junto com um exame de ecocardiograma, que é o ultrassom do coração. Então, para esses pacientes com infecção consideradas moderadas, eles devem ser submetidos à dosagem de troponina e também à análise do ecocardiograma. Se a troponina estiver normal e se o ecocardiograma não mostrar nenhuma normalidade, também após 14 dias de estar assintomáticos, esses pacientes também são liberados para as suas atividades físicas normalmente. E para um terceiro grupo, daqueles pacientes que ficaram mais graves, que foram para a UTI, entubados ou não, e que precisaram, por exemplo, de corticoterapia, que é a terapia com os corticosteroides, que são anti-inflamatórios, para esse grupo, que normalmente tem uma internação mais prolongada, esse grupo não basta apenas a consulta, não basta apenas a troponina e também o ecocardiograma. Para este grupo em especial, é preciso a realização de uma ressonância magnética cardíaca. Por quê? Foi visto que para esses pacientes mais graves existe uma alta taxa de miocardite. Foi publicado um trabalho na Alemanha que causou grande comoção dentro do meio cardiológico, isso em meados de 2020, por volta de junho, julho, em que mostrou que esses pacientes mais graves, quando realizavam ressonância magnética, chegavam a ter miocardite em até 72% dos casos. Depois, houve uma correção desses valores e o número ficou um pouquinho menor, em torno de 60%. Mas, obviamente, é um valor muito alto. Então, para esses pacientes mais graves, a ressonância magnética cardíaca, em substituição ao ecocardiograma, se faz mandatório para que você possa liberar este paciente para as atividades físicas habituais. Então, são essas as recomendações atuais, publicadas agora, em novembro de 2020, pelo Departamento de Ergometria da nossa Sociedade Brasileira de Cardiologia, que divide esses pacientes com coronavírus em 3 grandes grupos. E, de acordo com a gravidade desses casos, se torna maior a complexidade para a liberação para as atividades esportivas.
Lembramos que o exercício, ele sempre é um amigo do coração. Então, não devemos restringir a atividade física para os pacientes quando ela não for indicada. Ou seja, não vamos ter preconceitos de que, uma vez com o coronavírus, o paciente tem que abandonar as atividades físicas. Não é bem isso. Se nós conseguirmos separar os grupos entre baixo, médio e alto risco e fizermos a avaliação correta desses grupos, a gente consegue, com certeza, separar o joio do trigo, ou seja, vamos conseguir claramente separar os pacientes de maior risco dos pacientes de menor risco. E por que isso é importante? Porque não podemos também, no outro extremo, liberar pacientes para atividades físicas com sequelas recentes de miocardite. Isso poderia causar arritmias malignas e até morte súbita. Então, o que se precisa fazer é, com muito critério, avaliar o grau de risco do paciente e, baseado nisto, propor alguns exames complementares dentro da avaliação médica, conforme eu falei para vocês. Assim sendo, vamos ter segurança na liberação da prática de atividades físicas para que os pacientes possam reduzir o seu risco cardiovascular futuro. A importância da avaliação cardiológica após a infecção pelo coronavírus é que, muitas vezes, esta sequela de miocardite causada pelo vírus pode ser silenciosa. E você pode não ter nenhum sintoma que sinalize que você possa ter essa pequena inflamação no coração. Por isso, a necessidade imperiosa de que o médico avalie de acordo com a gravidade do paciente e, quando ele entender que é necessário, até com a realização do exame de ressonância magnética cardíaca, porque caso seja detectado um ponto de fibrose, um ponto de inflamação no coração, você não deverá permitir que o paciente retorne às suas atividades normais físicas, Ele pode trabalhar normalmente, mas não com atividades que requeiram atividades físicas mais intensas. Isso não é para a vida toda, é bem verdade que a partir do momento que essa inflamação no coração ceda, haverá lá o que nós chamamos de cicatriz, uma fibrose que vai ser eterna, como uma manchinha no coração, e que não vai impedir de que os pacientes no futuro possam voltar a ter atividade física. O que não se pode é realizar atividades físicas ainda com inflamação ativa dentro do músculo cardíaco. Por isso, se torna fundamental essa avaliação cardiológica após uma infecção pelo coronavírus.